Se você quer aprender a fazer esse biscoitinho de nata, que é uma delícia, que é bem sequinho por fora e macio por dentro, então vem comigo. Opa, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, eu já estou aqui com a minha vasilha, que eu vou fazer o biscoito. Vou deixar na descrição bem detalhado para vocês todos os ingredientes, a quantidade. Mas só passando aqui para vocês verem, a gente vai usar farinha de trigo, margarina, amido de milho, mais conhecido como maisena, né? Mas é o amido de milho, ovo, açúcar, nata. Lembrando que aqui a nata que eu uso é a nata que eu vou juntando no decorrer do mês, deixo no congelador e vou tirando aos poucos. Mas se você não tiver esse tipo de nata, pode ser aquelas compradas em mercado normal, vai funcionar do mesmo jeito. E vou usar uma pitada de sal só para agregar sabor, mas não é obrigatório, se você não quiser colocar não precisa, tá? Então, bora colocar a mão na massa, que esse biscoito é super fácil de fazer, então vem comigo. Aqui na minha vasilha eu já coloquei o ovo, o açúcar, a margarina e a pitada de sal, que eu falei para vocês que é totalmente opcional, mas eu já coloquei. E agora é você mexer bem, até virar um creme bem homogêneo. Então já aproveita, já mexe bem essa mistura. Um ingrediente que eu acabei esquecendo de falar era o fermento. Eu vou colocar ele no final da receita e vou deixar na descrição também para vocês. Agora eu vim com o nosso ingrediente principal, né, que é a nata. Mexer bem novamente para esses ingredientes todos se juntarem bem aí na nossa receita. E depois que ele estiver branquinho assim, já pode vir acrescentando o amido de milho. Lembrando que esse amido de milho, ele vai dar crocância ao nosso biscoito. Caso você não tenha, se você quiser fazer só com trigo, dá certo também. Só que vai ficar um biscoito mais macio. Ele não vai ficar aquele biscoito crocante. Depois de mexer bem e você notar que a massa assim está bem homogênea, é hora de vir acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Lembrando que não é bom colocar tudo de uma vez para não ter o risco, né, de ficar uma massa dura, uma massa seca. Então a gente vai adicionando aos poucos. Eu já coloquei uma xícara, agora eu já vou para a segunda xícara de farinha de trigo e eu vou mexendo ali bem aos poucos para não ter esse risco, né, ela ficar na quantidade Agora eu já certa. vim trazendo aqui a nossa massa para a bancada, para ficar mais fácil de estar mexendo. Por enquanto eu coloquei 2 xícaras de fermento. Eu tinha meio quilo aqui mais ou menos no pacote. Então acredito que nós não vamos usar toda. Isso aí vai variar muito de acordo com a sua nata. Às vezes a nata tá mais molinha, outras tá mais firme. Às vezes o ovo é maior, outra é menor. Então pode variar bastante da questão da nata. Então aqui, com minha mesa bem limpinha, eu já vou mexendo aqui com a mão mesmo. E vou colocando mais trigo. Por isso que é importante você colocar a farinha de trigo aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, porque senão fica aquela massa muito dura, muito seca. Então é bom que ela fique assim, firminha, mas não demais. Então, por isso que é importante colocando aos poucos. Agora é paciência em mexendo essa massa, para que ela fique uma massa assim, na quantidade bem certa. Acho que a minha filmagem acabou cortando aí, mas eu acrescentei aqui nessa massa, enquanto ela ainda tá mole, ela tá bem molinha ainda, eu acrescentei uma colher de fermento. Aquele fermento que a gente vai colocar para ele dar uma crescida. Então, você já pode acrescentar quando a massa estiver assim, porque a gente ainda vai mexer ela um pouco. Então, esse fermento ele vai juntar aí na massa toda. Note que ela quase está boa. Ela já tá quase na quantidade certa aqui de farinha de trigo, né? Porque tem gente que prefere ela bem mais firme, mas ela vai ficar bem mais sequinha, né? Vamos dizer assim. Eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha de trigo. Olha como ela está. Olha, tá uma massa bonita. Não gruda mais na mão. Olha, não gruda mais. Vou mostrar aqui o ponto pra vocês, olha. Quando a gente faz, né, esse push, ó, ele quebra, mas ele não tá aquela massa molenga. Então, por exemplo, se você quiser fazer aquela massa já enroladinha, ela já vai dar pra fazer ela enroladinha, ó. Então, ela não tá aquela massa molenga demais. Então, esse ponto aqui pra nós já tá bom. Já vim com a minha forma, olha, untei com margarina e farinha de trigo, então é bem simplesinho. O formato, biscoitos, você vai fazer o formato que você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer aquele enroladinho, é só puxar assim, ó, dá uma puxadinha, enrola, gruda as duas partes e faz assim. E coloca na sua forma para assar. Fica uma delícia assim, do mesmo jeito. Como a minha forma ela não é tão grande, porque o forno ele não cabe uma forma tão grande, eu vou fazer de bolinha, porque eu acho que vai caber mais quantidade ali na forma. E ele vai casar melhor entre eles. Então eu faço a bolinha, dou uma achatadinha nele
E veio com garfo. O garfo é só pra dar um formatinho bonitinho, olha. Prontinho. Então eu vou fazer isso ali em todos os biscoitinhos e já mostro pra vocês o forno. Já deixem o forno esquentando. O meu tá em 200 graus. Você pode testar de acordo com o seu forno. Então vou fazer aqui os biscoitinhos e já mostro pra vocês. Agora eu já vim aqui com os meus biscoitos. O forno já tá lá esquentando, né? Já vou colocar lá pra assar. Eu vou deixar em torno de 20 a 25 minutos assando. Lembrando que ela é uma massa que ela fica mais branquinha mesmo, então não precisa se preocupar. O importante é ela não tá crua, né? Molenga, mas ela é uma massa que ela fica mais branquinha. Já vim aqui colocar os nossos biscoitos para assar. Então eu vou deixar aqui e daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês o resultado. Já assou. Vou desligar aqui o forno. Sempre gosto de colocar na tomada. Aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, tá assadinho. Se você quiser ele mais branco, pode tirar antes, tá? Eu deixei cerca de 30 minutos, quero mostrar por baixo. Olha só, tá bem quentinho, né? Esse é o segredo, pra você saber que ele assou, porque às vezes o meu aqui ele tá mais coradinho, mas às vezes o seu ele vai estar bem mais branquinho. E aí você olha ele por baixo. Se ele tiver assim, olha, bem coradinho por baixo, é porque ele já tá bom. Vou esperar esfriar um pouquinho e já mostro pra vocês. Esqueci de falar pra vocês, mas rendeu em torno de 30 biscoitinhos, viu? Esse aqui é o jeito que ele ficou. Ó, ficou bem... Ele fica fofinho por dentro e fica bem crocante por fora. E aí façam na casa de vocês, vale muito a pena, bem gostoso. E já curta esse vídeo, já manda pra aquela amiga, pra aquele amigo que precisa fazer pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.